Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais um domingo em nossas vidas e no final da tarde deste primeiro dia da semana, o dia do Senhor, cá estamos para nos próximos 30 minutos refletirmos pela 9ª vez o fascinante argumento da ira de Deus, uma das muitas verdades esquecidas, verdades que não estão em voga em determinados ambientes dentro da igreja, e é tão oportuno, tão necessário falar da misericórdia de Deus, quão necessário é falar da ira de Deus, do castigo de Deus, da cólera de Deus, que são categorias bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Cólera, não no sentido humano, ira, não no sentido humano, mas no sentido da pedagógica, ainda que misteriosa, correção de Deus à humanidade, ao seu povo, à igreja, a cada um de nós, quando nos afastamos dele. Quando decidimos existir, viver sem a sua palavra, sem a obediência, sem a referência a Ele, sem a fidelidade a Ele. E porque sua misericórdia é eterna, e porque Deus quer que todos se salvem, e porque Ele quer corrigir para salvar o seu povo, a misericórdia de Deus assume essa conotação, que é descrita pela Bíblia como o Deus que corrige, o Deus que pune, o Deus que se ira, o Deus que se encoleriza. Todavia, a cólera de Deus dura apenas um momento. O seu ardor, o ardor de sua cólera é breve. Ele é lento para a cólera e sua misericórdia, sua mansidão, sua bondade, sua ternura são eternos. E hoje nós já começamos a falar da cólera de Deus com um texto surpreendente. Talvez um dos mais importantes do Antigo Testamento, porque mostra que o Deus que se encoleriza tanto ama a criatura encolerizada, a criatura em função da qual a sua cólera se acende, que ele decidiu, por amor a essa humanidade empedernida, por amor a essa criatura humana tão rebelde, tão recalcitrante, tão desobediente, tão cabeça dura, tão coração de pedra por vezes, de carregar sobre si as nossas dores. Ele decidiu ser o objeto da cólera de Deus. A cólera de Deus que se abate sobre essa personagem que o profeta Isaías trata num dos cantos do seu demorado livro, do seu longo livro, que é a profecia do servo sofredor, no capítulo 50, nos capítulos 52 e 53, o canto do servo sofredor. É importante que nós abramos esse encontro com essa citação para nós compreendermos que a ira de Deus se revela no Calvário. A ira de Deus, a fúria de Deus, a cólera de Deus se manifesta na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que nos amou tanto, que enviou o seu Filho para que aplacasse nele a cólera de Deus. Ele assumiu sobre si o objeto da cólera de Deus, que são os nossos pecados. Ele cravou no Calvário os nossos pecados. Ele quis assumir a condição de servo, quis se imolar, quis ser a vítima na qual todas as culpas dos homens fossem jogadas por amor aos homens. Isaías capítulo 53, versículos de 4 a 8. Um dos textos mais surpreendentes, mais espantosamente belos desse estudo sobre a ira de Deus, a cólera de Deus. Texto fundamental, talvez o mais importante do Antigo Testamento sobre o assunto. Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado
por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo. O texto é crucial, porque mostra, dentre outras coisas, que essa personagem chamada de servo sofredor, figura enigmática e emblemática, que não se conhece explicitamente a sua origem, a sua procedência no Antigo Testamento, não é nomeado ele, não é identificado este servo sofredor, mas sabemos que no Novo Testamento, quem é este servo sofredor é Jesus. Primeira pontuação, no versículo 5, castigado por nossos crimes. Aqui é preciso fazer uma observação extremamente importante. Castigo de Deus, castigo que procede de Deus, nunca pode ser entendido no sentido humano, como se Deus fosse um sádico que se alegra em machucar as pessoas, para se sentir feliz, para se sentir saciado na sua raiva, na sua ira, na sua cólera. Absolutamente. A humanidade que se afastou tanto de Deus foi objeto da misericórdia de Deus, que antes de Cristo, seja em Israel, seja fora de Israel, foi objeto dessa paternal e infinita ternura do Deus que corrige. E quando Deus corrige por sua misericórdia quem está nas trevas, para que ele tenha um impacto no seu coração, para que ele reconheça o seu erro, para que ele volte para Deus, para que ele se purifique, para que ele não se condene. A Bíblia chama de punição, de cólera, de ira, de castigo de Deus. E Deus tanto amou essa humanidade que na plenitude dos tempos, para poupar a humanidade desta correção, enviou por amor à humanidade o seu Filho, que foi castigado por nossos crimes. Como uma pessoa pode ser castigada por um crime que não cometeu, e sim castigada pelo crime que outros cometeram? É o amor de Deus pelos homens. Jesus diz em João 3,16, tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem merecia perecer éramos nós, mas o amor de Deus Pai pelos homens foi tão grande que enviou o seu Filho para que este assumisse em si os nossos crimes, as nossas culpas, e ele mesmo fosse castigado. Aqui é impossível você dizer que o Pai se alegrou em castigar o Filho. O Pai se alegrou em salvar a humanidade, que merecia o castigo, mas o próprio Pai enviou o Filho para que por nós sofresse, morresse, fosse castigado. A causa do sofrimento de Jesus não foi o amor do Pai em absoluto, mas foram os nossos pecados, porque o texto diz, por nossos pecados ele foi castigado. Ele foi castigado por nossos crimes, não foi castigado pelo amor do Pai, foi castigado por nossos crimes. Portanto, não é o Pai o causador do sofrimento de Jesus, mas nossos crimes que causaram o sofrimento de Jesus. E o Pai permitiu que, por amor aos homens, o Filho sofresse em si aquilo que nós causamos, aquilo que nós provocamos. O mistério
insondável, o mistério abismal do amor de Deus, que não é um sádico ao mandar o filho para se alegrar, para ver o filho e mandar sofrimento. Tome, aqui estão os sofrimentos que eu quero que você sofra. Absolutamente, essa ideia é esdrúxula, é blasfema, é não condizente com o amor de Deus, com a ternura de Deus, pelo seu filho e pela humanidade. O texto é claro, foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Aqui está o abismo da misericórdia de Deus, que aplaca a ira do mesmo Deus, que se desencadearia sobre a humanidade. E o próprio Deus aplaca, impede, porque envia o seu Filho para que este seja castigado da falta de todos nós. Não é castigado por Deus, atenção. A ideia de um pai que manda o filho para dizer, agora eu vou castigar você, isso é blasfêmia, isso não se admite, isso é intolerável, isso não tem respaldo na Bíblia. O texto é claro, o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Ou seja, Deus permite, por amor, mistério abismal, que o castigo que se abateria sobre nós, provocado pelos nossos pecados, o texto diz, o castigo das faltas de todos nós. O castigo das faltas de todos nós se abateria sobre nós. Mas o Pai permitiu que, por amor, aquilo que não procede dele, mas de todos nós, ou seja, o castigo que Deus permitiu que se abatesse sobre nós, se abatesse sobre o Filho. Um texto espantosamente misterioso. É o espanto do amor de Deus que se coloca na condição de vítima inocente e assim decide carregar as faltas horríveis, as consequências hediondas dos pecados de todos os homens. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro, foi maltratado e resignou-se. Não foi maltratado pelo Pai, foi maltratado por nossos pecados e Deus permitiu, para aplacar a sua ira que estava para se abater sobre a humanidade, permitiu que o Filho amado dele, em quem ele se compraz, carregasse sobre si as nossas culpas e fosse a vítima em quem pesou o castigo que nos salva. Castigo que nos salva. Cristo preferiu ser castigado por causa dos nossos pecados para nos salvar. Mistério abismal, terminamos o primeiro bloco, não saia daí. No segundo e último bloco, retomaremos esse fascinante e abismal e insondável mistério da ira de Deus.